Vamos ler em Romanos, capítulo 13 e 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é o ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Recuperando o que já acolhemos do livro de Romanos, em capítulo 3, e versículo 19, nós lemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. E ali nós temos o pecador, nós no caso, diante da justiça divina, totalmente condenado, de boca fechada, sem defesa, sem direitos, sem nada, boca fechada. Passando para capítulo 8, após acompanhar o grandíssimo processo da salvação, tendo sido conduzido através da cruz, através do amor do nosso grande Salvador, chegamos a Romanos capítulo 8, e os que estavam diante da justiça, de boca fechada e sem defesa, aguardando a sentença fatal. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Podemos imaginar como a prática em certos países
do juiz bater forte o martelo. Irreversível. Nenhuma condenação. E ainda mais o desafio. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? A boca de todos os acusadores agora está fechada para sempre. Precisa respirar, né? Para assimilar isto. Assimilar. Nós assimilamos um tanto da grandeza. Bem que diz o hino, dirigido a Deus, quão grande és tu. E acompanhando a continuação dos elevadíssimos pensamentos do Espírito Santo através do seu servo, chegamos a capítulo 11, onde a alma do apóstolo se deleita em Deus, em suas maravilhas, em suas riquezas, achando incompreensíveis as suas riquezas, incompreensível seu plano, criando o ambiente próprio para ele introduzir o conceito que só podia existir. E essas pessoas, ora condenadas, ora agora justificadas, resta o quê? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não retrocedendo para o estudo de ontem, mas aproveitando o momento, e podemos oferecer-lhe algo menos. Podemos oferecer algo menos diante da grandeza da sua graça. Isto traz para nós um setor que regulamenta o comportamento dessas pessoas, beneficiários desta tamanha graça. É claro que vai haver uma diferença. E nós vamos examinar isto. Ontem nós vimos que os tais se congregam em igrejas para o louvor a Deus e a edificação de todos, para promover o crescimento mútuo e para aprender como conviver com os outros santos. E vivemos isto também estendido para o relacionamento uns com os outros. Entrando em capítulo 13, nosso capítulo para hoje, nós vemos que realmente o homem justificado, a mulher salva, é o cidadão exemplar, diferente dos demais, numa sociedade muitas vezes corrupta. Ele respeita a autoridade, ele respeita as leis do país, ele é o cidadão exemplar. Mas até onde vai tudo isto? Até onde vai? O nosso capítulo tem a resposta. Isto não vai durar muito, nem estas igrejas onde aprendemos e cooperamos,
nem essa convivência com os nossos irmãos, nem a nossa cidadania. Não. Isto é tudo passageiro. Por quê? A noite realmente está se passando já. O dia está se chegando. Estamos na véspera de um grande dia. A noite termina. A vinda do Senhor Jesus sempre está próxima. A qualquer momento, amanhecemos entre as nuvens, no início do grande dia. Então, pense bem no conceito do trecho em mãos. Pessoas condenadas, agora justificadas, que não vê outro caminho a não ser o de consagrarem-se, corpo, alma e espírito, ao Deus da sua salvação. Mas isto tudo para servi-lo neste meio tempo, tão breve, a qualquer momento, esperando o amanhecer do dia, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando examinamos estes versículos à luz dessas realidades, quanto incentivo nós temos de viver de acordo com os princípios elevados apresentados nestes capítulos. Então, eu quero agora fazer uma breve introdução dos versículos em capítulo 13. Antes de começar, quero um resumo deste comportamento esperado no crente. Então está no versículo final: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. E se eu estou revestido do Senhor Jesus Cristo, o que vocês vão ver em mim? Cristo. O resumo do bom cidadão cristão, o resumo do bom membro da igreja da parte da pessoa justificada pela fé em Cristo, que ele seja parecido com Cristo. Nós observamos nestes capítulos que a ênfase está mais no que a pessoa é do que no que a pessoa salva faz. Não está excluído, mas ele promove o desenvolvimento do seu caráter cristão. Afinal de contas, promovendo o seu caráter cristão, as ações seguirão. Nós observamos aqui mais as pessoas do que o que fazem. É quase como eu já disse. Porque o peso da sua vida, daquilo que você é que dá valor àquilo que você faz, que você pratica. Temos recursos para este tipo de vida, as armas da luz. E eu espero que vamos poder examinar esta expressão. Então, nos versículos 1 a 7, é o crente dedicado em relação às autoridades. Posso fazer algum comentário breve? Nunca é previsto no Novo Testamento que o crente, pessoa salva,
esteja em autoridade em nível governamental, em nível estadual ou federal, em nível municipal. Não é previsto. Não tem orientação. Tem orientação para o cidadão salvo. Mas não tem orientação para o vereador salvo. Não tem. Você vai dizer logo, mas espera aí. Nós vivemos numa sociedade democrática. Eles viviam numa sociedade autocrática. Não havia eleição. Eu não vou entrar em detalhe, só meu irmão, para você preencher a ficha de um partido político e ser um fiel crente no Senhor Jesus Cristo, é impossível acrescentar a sua assinatura. É impossível. Não vai dar certo. Você é de outra esfera, de outro mundo. E você vai dizer, isto eu rasgo. Nem devia ter aceito. É um jugo desigual dos mais evidentes. Então, o dever de nós, os salvos, é respeitar as autoridades e obedecer às leis. Sem exceção, não. Há uma exceção. Aquilo que nós temos em Atos capítulo 5 e versículo 29. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Quando a legislação manda-me desobedecer a orientação do meu Deus, a minha prioridade é obedecer a Deus em prejuízo das leis, as leis contra. O que mais podemos fazer? Conforme 1 Timóteo 2, admoesta-te, pois, que se façam intercessões por todos que estão em autoridade. A gente realmente é omisso nisto. Mas é um compromisso. Então, ontem nós vimos, em capítulo 12, a vida consagrada. A vida consagrada e seus efeitos na igreja. A vida consagrada e seus efeitos no mundo, em geral. A vida consagrada e seu efeito no cidadão cristão. E nós vamos ver na parte final do capítulo o seu efeito na convivência em geral com as outras pessoas. Então, agora vamos ouvir os irmãos e espero que tenhamos um ambiente propício à participação proveitoso dos nossos amados irmãos. Obrigado. Então, São Tomás, parece que nós vemos uma certa progressão nos assuntos tratados. Tudo começa com Deus, no início do capítulo 12. Logo estamos pensando nos nossos irmãos em Cristo. Depois estamos pensando com todos os homens em geral. E agora estamos pensando, entrando no capítulo 13, nas autoridades. Bem importante. Não há potestade que não venha de Deus. Isto é, o conceito de governo, realmente a partir de Adão, Noé, é um plano divino. É um plano divino que haja governo. Então, o sistema de governo, que haja policiamento, que haja
aqueles que criam as leis, legisladores, que haja um presidente, o rei, o que seja, primeiro-ministro. Isto realmente é algo que Deus ordenou, que não vai garantir que cada pessoa que ocupa essas pastas é uma pessoa indicada, mas esse sistema é um sistema que Deus ordenou. Podia dizer alguma coisa sobre a frase toda alma? Sabemos que Paulo está escrevendo para pessoas salvas na cidade de Roma, mas parece que a frase abrange ainda mais do que o crente. E isso que Deus espera de cada cidadão, não somente a pessoa salva. Realmente, o sistema de governo que Deus estabeleceu é para a obediência da população. João? O senhor, na sua abertura, corretamente nos instruiu que não tem nenhuma sugestão que o crente deve ser autoridade. Mas estava me lembrando um passo além daquilo. Nós lemos que a autoridade venha de Deus. Nem se envolve em decidir quem é ou quem será o governo. Ou muito menos resistir. Este não gosto, quero outro, quero votar tal partido. O crente não se envolve em nada disso. Deixe isto com Deus. Que humilhação para um crente participar de um movimento, seja mesmo que tenha razão, não é o lugar para o cidadão do céu, não é o lugar para a pessoa justificada pela fé às custas da morte de Cristo. Não, Cristo morreu para nos livrar deste presente século mau. Não. Tomás, muitas vezes nós ouvimos o povo criticando a autoridade, mas temos duas coisas que o crente deveria fazer. Como que o Senhor falou em 1 Timóteo, devemos lembrar estas pessoas em oração para que possamos viver vidas quietas e sossegadas em toda piedade e honestidade, e também ser submisso. E nós deveríamos ficar bem contentes e agradecidos a Deus que temos um governo assim que deixa nós com toda a liberdade trabalhar na obra de Deus. Isto vai muito de encontro com meus sinceros sentimentos, sabe? Conversa sobre a política não vai ser edificante. Se a gente fica envolvido, a gente olha, mas para quem estou falando? Este assunto pode terminar logo. E quanto à crítica do governo, eu tenho motivos muito especiais para não criticar o governo. Não sei se querem saber quais são. Vários anos atrás, eles me receberam para morar no país e nunca mais mexeram comigo e não me mandaram embora. Então, sou brasileiro. Senhor Tomás, nos dias atuais, a senhora Dilma, presidente da República, não goza de grande popularidade. Tem tantas pessoas contra ela. E certamente os nossos irmãos aqui têm os seus pensamentos, ou para ou contra. Mas o que nós temos neste versículo deveria nos ajudar, porque nós lemos aqui já no primeiro versículo que devemos nos sujeitar às autoridades civis. É muito claro. E vai quietinho, trabalhando e servindo a Deus. E não se mete. Deixa com Deus. Nem é muito interessante formar uma opinião. Não sei se aceita isto de mim. Tem muita gente aí que pode se manifestar, mas que seja dentro dessas linhas. Pois não? O senhor
falou já do limite da nossa obediência. Atos 5, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas até mesmo neste caso, de não poder obedecer uma certa lei, até mesmo neste caso, o crente vai se submeter à pena da lei. E neste sentido, ainda vai ser uma pessoa submissa às autoridades. Está me entendendo? Eu perdi por falha na cabeça da hipótese. Estou dizendo que até no caso de um crente não poder obedecer uma certa lei, sim. Vai se submeter às consequências. Sim. E nesta forma, ainda vai ficar sujeita às autoridades. Está certo. Realmente é difícil encarar uma lei que fere a consciência. Pode acontecer, mas é difícil. A consciência fica atingida quando o crente começa a burlar a lei. Então, quem mais vamos ouvir? Seu Roberto. Seu Tomás, esse assunto de sujeição é bastante ensinado na palavra de Deus. Começa em casa, sujeição da esposa ao marido, sujeição dos filhos aos pais. Na igreja, sujeitos aos anciãos, sede sujeitos uns aos outros. Aqui, às autoridades civis. E o mundo que nos rodeia é um mundo contrário de insujeição. É o que se vê, um terror na sociedade, nos lares, nas escolas, em toda parte. Então, como uma pessoa salva tem oportunidade de mostrar como ela é diferente, é um bom cidadão. Isto começa antes dos 4 anos de idade, talvez antes de 1 ano completo. O pai trabalha para ganhar o pão. A mãe está em casa, criando os filhos para obedecer. Aprende dentro do lar para respeitar a autoridade. No que ingressa no colégio, sabe agora respeitar o professor. Crescendo mais um pouco, parte para o serviço, sabe respeitar o patrão. E mais um pouquinho sai para a rua, sabe respeitar o policial. E assim tudo parte de quando pequenininho, dentro do lar, um lar conforme a orientação da palavra de Deus. A mamãe ensinando, treinando, etc. Autoridade, porque é uma realidade. E quem sabe bem submeter-se à autoridade é capaz de saber usar de autoridade mais para frente. Mas isto talvez esteja partindo dos versículos. Quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Este é um versículo que simplesmente estabelece muito bem a realidade que Deus criou. Autoridade para o ser humano, em geral. Governo, policiamento, judiciário é algo realmente da sua ordenança. Pensando nesse assunto de governo, o nosso pensamento pode ir um pouco para diante, nos lembrar daquele tempo futuro, quando a besta estará dominando este mundo. Esse homem chamado o iníquo é o homem que não respeita as leis. Será um tempo terrível. Então, no momento atual, devemos dar graças a Deus. Sejam leis que nos favorecem pessoalmente, profissionalmente ou não.
é um governo, seja qual for, até os dias de hoje, que respeita a lei, que promove a lei, e não como futuramente, depois da vinda de Cristo, esse mundo vai ter um governo onde o próprio governante é o que não respeita a lei, o homem do pecado. Ele seria um homem orientado por Satanás, fortalecido por Satanás. Nós não chegamos até aí, a não ser excepcionalissimamente, né? Aproveitando a colocação do seu Carlos, devemos nos lembrar, irmãos, que desordem é dos objetivos do diabo. Desde Gênesis capítulo 2 e 3. Queria que a mulher saísse do lugar, e qualquer tentativa a destruir ordem na sociedade, eu estou inclinado a ver, vem do mesmo origem. Satanás atrás. Mas às vezes começa pacificamente e não termina. Então o senhor está dizendo que o governo tem a sua origem em Deus. Isto é, Deus levanta. O sistema governamental é de... Mesmo sendo um sistema anti-Deus. Porque, quem sabe, Deus deixa um sistema existir como medida de castigo para aquele país. Não sabemos, muitas vezes, não sabemos o motivo por que Deus deixa, quem sabe, um sistema de governo anti-Deus se levantar. Eu creio que nossa passagem está simplesmente indicando o sistema de governo independente de orientação ou partido, né? Que haja governo e que, havendo, é isto que Deus ordena. O que é colocado na mão do homem, nós bem sabemos, nunca funciona como devia. Pois não? E quem sabe, muitas vezes não vamos concordar com todas as decisões, mas eu creio que o ensinamento da passagem é que governo estável traz muitos benefícios para os crentes. Isso não tem a menor dúvida. Quando Paulo escreveu esta epístola, que tipo de governo havia no lugar onde ele estava? Autocrático. Eu que mando e pronto. Quem é que estava no poder? Eu não tenho certeza, bem pode ter sido Nero, mas eu não tenho condições de garantir. Sim. Mas... Alguém sabe disso? Alguém? Depende quando esta carta foi escrita, realmente. Eu disse hoje de tarde, 54, Nero assumiu responsabilidade como imperador romano, até 68. Mas nenhum deles era grande coisa. Talvez não é isso que o Sr. Henrique tem em mente, que era um governo muitas vezes tirano, cruel, perseguidor dos cristãos, e mesmo assim o apóstolo escreve que os cristãos se sujeitem às autoridades. É isto. Devemos nos lembrar quando o Salvador estava aqui, os judeus não estavam gostando da situação em que se encontravam. Sujeitos ao poder romano, e realmente esperava em Cristo um rei para livrar eles da mão dos romanos. Mas interessante, nenhuma vez nos evangelhos havia uma crítica levantada por Cristo, nem apoio de tal pensamento. E quanto ao imposto, né? Ele indicou que era do César, que fosse pago, que mesmo era para Deus, poder inimigo. Também, que fosse dado para Deus, né? E bem podia ter havido muito abuso daquele dinheiro público.
Mas o cidadão cristão, ele paga quietinho. Pensamento, e não queria deixar isso em vão atrás, sobre o casamento, né? Sim. São as leis civis que nós nos servimos, no caso do casamento. Uhum. No mundo religioso tem que ser casado pela igreja. Alguns até dizem que só o casamento pelo civil não é um casamento completo, não é aceito por Deus. Isso não é verdade. Nós aceitamos plenamente o casamento real, obedecendo às leis civis, né? Conforme essa passagem, eles foram criados para essa finalidade. E dizer que o casamento civil não é realmente o casamento verdadeiro é acusar milhares de pessoas do adultério. Não. O religioso é realmente um ritual que não tem validade. O que é feito perante o juiz é que atende à exigência de Deus, que aquelas duas pessoas são casadas, na forma da lei. Eu digo isso porque já ouvi isso aí. Sim, se ouve isto, mas eu creio que aqui ninguém se engana quanto a isto. Posso fazer uma pergunta? Mas, Seu Tomás, há países em que as pessoas que se identificam com Cristo estão fora da lei, não estão de acordo com as leis do país. Essas pessoas, mesmo elas não deveriam orar para que houvesse liberdade, para que o evangelho fosse anunciado de maneira livre? Esta é a arma deles, de oração. É a única, mas não vamos dizer é só. É muita coisa. Mas eu creio que em certos países é a oração dia e noite, de haver liberdade. É que eu fico confuso quando esses versículos nos mostram que devemos nos conformar e estar debaixo desses governos, sabendo que estão ali pela vontade de Deus, e ao mesmo tempo estou orando para que eles sejam derrubados. Estou meio confuso. Será que nós não podemos dizer para o nosso irmão que este capítulo ensina o princípio de haver um governo com legislação? Ele não garante que todos esses governos sejam justos, sejam corretos. Não tem nenhuma garantia nesse sentido. O governo que dentro em breve perseguia tantos cristãos era justamente o Império Romano. Então não tem garantia nestes versículos que cada governo é o governo certo, e o homem no poder é o homem indicado. Mas o princípio de haver autoridade, este princípio Deus decretou. E nós não vamos orar diretamente para ver o fim daquele governo, mas nós vamos orar para que eles governem no temor de Deus, que haja uma mudança em certas coisas, mas enquanto esperamos, nós temos que tentar obedecer e nos submeter, mas não tem nenhum conflito, eu creio, entre essa submissão e oração pedindo dias melhores no país. 1 Timóteo 2:2 realmente vai de encontro com a sua dúvida. Orar pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então, este versículo prevê justamente o que o irmão está apresentando e oferece o caminho, oração. Seu Tomás? Pois não. Desculpa. E se o crente for vender a Bíblia no lugar onde é proibida a palavra de Deus,
Bíblias entrando num país onde não pode entrar. Não entra o versículo que o senhor falou, mas importa obedecer a Deus do que as leis? Procuraria, eu não vou me apresentar com exemplo, mas um servo podia procurar agir dentro do permitido, para sair fora, entre ele e seu Senhor. É muito fácil para nós, neste luxo, dizer, deveria oferecer para vender, e aí ele pode ser sujeito a prisão perpétua com trabalhos forçados. E neste caso, temos que levar em conta que não tem nenhum versículo específico da Bíblia dizendo que o crente tem que sair vendendo Bíblias. Obviamente, nós temos muitas responsabilidades e nós vamos tentar fazer isso, mas eu acho que, como o seu Tomás disse, vamos tentar fazer o máximo para trabalhar em conformidade com a palavra de Deus, sem quebrar nenhuma lei, se possível. Seu Tomás, sobre a sujeição às autoridades, aqui no Brasil, todo cidadão brasileiro, a partir dos 18 anos, eu acho, é obrigado a votar, fazer o título de eleitor e obrigado, como cidadão, a cumprir a lei e votar nas eleições. O que o senhor diz para nós, os crentes, sobre esse assunto? Eu quero, meu irmão, de experiência, que nasceu aqui para responder a esta pergunta. O meu irmão... Sim. Deixe-me dizer, nós somos obrigados pela lei a comparecer lá na sessão eleitoral e obedecer à lei, mas nós não somos obrigados a escolher nenhum candidato. Posso dizer aqui que até hoje na minha vida, por questão de consciência, sempre anulei o meu voto e nunca deixei de votar em cada eleição. Então o senhor pode ser o irmão que eu procurava. Algum outro irmão gostaria, um só, porque o tempo vai passando, gostaria de comentar se o crente deve anular o voto. Seu Carlos, tem espaço para os dois. É outro Carlos. Mas, pois não, seu Carlos. Obrigado. A lei brasileira obriga a votar. Nós temos um privilégio. O voto é secreto. Então, o importante é cumprir a lei, pode ser em silêncio, tem seus valores. Seu Carlos Adeni, ele deixou meio em branco aí. Seu Carlos Adeni. Estou pensando no próximo estudo que teremos em Filipenses, capítulo 3 e versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador. Temos outro versículo em Hebreus que diz: não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Aqui em Filipenses capítulo 3, a nossa cidade quer dizer a nossa cidadania, o nosso direito de cidadão, as nossas atividades de cidadão, está no céu. Então, se nós somos cidadãos do céu, não vamos nos envolver na política deste mundo. Então, irmãos, nós temos juntado 80 anos de experiência cristã. 50, 30, e eu vejo bem como eles encaram o assunto, que o crente não deveria especificar candidato. E já sabem quem são, estão aí, se quiserem mais assunto com eles. Eu agradeço muito. Tem tempo, Sr. James? Pode? Eu só ia dizer, à luz do que nosso irmão Seu Carlos disse agora,
o senhor estava procurando um brasileiro para responder, mas perante este assunto, na realidade, todos nós somos estrangeiros aqui. Assim, eu pego o peso disso aí. Unimos. Então, vamos continuar nosso capítulo. Dá para ver, seu Tomás, voltando para o capítulo, a responsabilidade que a autoridade, seja magistrado ou potestade, tem diante de Deus. Ele é ministro de Deus. Sim. E Deus encarrega uma responsabilidade enorme para esta autoridade, mesmo que não seja cristão. Exato. Responderá um dia. Exato. E, havendo corrupção, responderá. Pode escapar aqui, mas lá não. Isso é muito, muito real e muito solene. Escuta, irmãos, versículo 5. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, isto é, para não tomar multa, ou pior, cadeia, mas também pela consciência. O crente deve ter uma consciência sensível diante da lei. Uma consciência sensível para atuar dentro da lei. Nós vamos ver agora, daqui em seguida, negócio de impostos, mas limite de velocidade, são apenas exemplos, coisas que são exigidas de nós, cabe a nós, por causa da consciência. Isto é, se eu não estou respeitando a lei, a consciência deve acusar. Não é questão de dizer, mas que lei louca, coisa. A consciência sensível do crente faz com que ele também é o motivo de respeitar as leis. Então nós temos a parte desagradável, mas para nós não há nada desagradável na palavra de Deus. Pagais tributos, atendendo sempre a isto mesmo, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Não é difícil de compreender, né? Só obedecer. Então nós não temos nenhuma responsabilidade de examinar como o nosso imposto vai ser usado pelo governo. Isso não tem nada a ver. A nossa responsabilidade é pagar o que eles exigem. E o empresário, ele pode consultar para ver como a sua empresa não pague tanto ainda dentro da lei. Isto é perfeitamente justo. Mas é evidente que não é compromisso nosso o que eles fazem com o nosso dinheiro. Né? Se é para a saúde ou outro, isso não é conosco. Seu Laudelino. Infelizmente, não é muito raro eu ouvir crentes bons falando sobre imposto, obrigações, pagando, mas alegando o mau uso, coisa parecida. Pagando, às vezes, com má vontade e não aquele, sentindo aquela obrigação, conforme a Bíblia ensina. Infelizmente, não é muito raro eu ouvir de crentes bons falar isso. Olha, eu não animo ninguém a ler história do Império Romano, mas não precisa ler muito para ver que os impostos pagos, numa grande parte, para a vida desgraçada das altas autoridades, do imperador. Mas o Senhor Jesus disse que aqui pertencia a César que rendesse. Eu acho que o Senhor tinha razão em não aprovar essa atitude. É só para acalmar a consciência um pouco. O governo existe
para administrar justiça. Então, nós lemos aqui no versículo 4, pois não traz de balde a espada. Quem sabe seria bom se houvesse pena capital? Eu acho que a menção da espada indica pena de morte. Eu não vou consultar os meus irmãos de novo sobre isto. Eles já nos ajudaram. Não seria assunto para nós aqui hoje. Mas eu creio que a partir do tempo de Noé, isso aí foi ordenado por Deus. O senhor podia dizer alguma coisa sobre o fim do versículo 7? Já falamos dos tributos, dos impostos, mas diz: a quem temor, temor, a quem honra, honra. Eu fico de pé se eu estou numa formatura e o hino nacional é cantado. Eu fico de pé. Eu creio que é dever de cada um. Eu creio que cumpre este versículo. Sim, e também a nossa atitude para com até políticos, encontrando alguém que está num lugar de autoridade, nós deveríamos mostrar o devido respeito na nossa maneira de conversar com eles. Até não concordando com muitas coisas que eles fazem, eles merecem uma certa honra por causa da sua posição. Quando os locutores atacam eles, não tem muito respeito, né? A rádio, mas isto é longe de nós. Eu concordo plenamente. Está na hora de passar mais para frente. Essa política está um pouco pesada. Mas precisamos estudar. Seu Carlos? Qual a diferença entre tributo e imposto? É duas maneiras de dizer uma coisa só. Aqui tem uma pequena taxa para o senhor pagar. É algo imposto. O senhor vê alguma diferença? Para mim é duas maneiras de dizer a mesma coisa. Taxa, imposto, etc. Temos vários termos hoje, né? Imposto é muito expressivo. É algo que alguém impõe. Pois então, a ninguém devais coisa alguma. Agora vamos deixar um pouco as autoridades e vamos examinar nossas relações com os outros. Dono da loja, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Então, podemos dever amor. O que vamos comentar sobre o versículo 8? Dívidas? Eu queria perguntar, será que podemos incluir o assunto de dívidas e empréstimos aqui nessa primeira frase deste versículo? Eu sei que havia uma época quando os crentes, não por aqui, mas logo de imediato, olha aí, tu não compra no crediário. Mas nós entendemos, se tu comprar um carro, a prestação, pelo documento, o carro está alienado. Diz isto. Então, teu nome aparece, mas aí aparece também o nome do determinado banco. Então, tu usa aquele carro, mas realmente, pelo pé da letra, não é teu. Não é teu. Então, é alugado até pagar. Falando por mim, eu não vejo problema. A única coisa que eu digo, e não está aqui nessa passagem, é não assumir aquilo
Não assumir aquilo que não tenha condições de garantir dentro do prazo. Cuidado muito com isto. Porque a proposta para comprar a prazo, primeiro pagamento só pós-carnaval, é propaganda ilusória para te estragar a tua tranquilidade, a tua vida financeira, em benefício deles. Eu fiz uma prestação, vou fazer outra. E aí acaba em confusão, nervosismo. É suficiente para rebentar, quebrar um casamento. Foi tu, não, mas foi tu. Não foi tu, estou te dizendo. Então, não assuma o que não possa pagar dentro do seu orçamento e uma reservinha para alguns remédios. Me ajuda, irmãos. O passagem não está dizendo isto. É eu que estou dizendo. Mas com toda a palavra de Deus ao meu apoio, né? Está certo. Eu compro o carro, mas é realmente alugado até que tu pague. Legalmente, diz que o banco é alienado e o banco realmente é o dono. Está certo ou não? Certo. Então, Tomás, principalmente jovens, quem sabe iniciando a vida de casamento, preparando um lar pela primeira vez, quem sabe uma palavra é necessária para advertir o perigo de entrar em compromissos além do que financeiramente pode. E vai, enfim, terminar desobedecendo este versículo. Porque se torna uma bola de neve. E, olha, para sair daquilo é muito difícil. Seu João, eu acho que eu vou me incomodar. Nós vamos casar. Olha o preço das coisas. Não. Mas com 2 salários. Tu ganha tanto, eu ganho tanto. Aí nós vamos poder fazer essa casa, carro, etc. Pagar o casamento. Mas nós ouvimos um ministério no ano passado. Eu estava aqui. Ou, se eu não me engano, ano retrasado. Para que o casamento? Para que o casamento? É a maneira divina de continuar a população do mundo. E é possível programar tanto que isto está esquecido. Tanto programa para ela. Ele não digo. Ele que ganha o pão. Então, eu acho que tem um prejuízo. Agora eu estou chegando numa área muito sensível. Nós vamos ter nenê. Eu tenho 5 meses. Aí eu vou levar na creche. Mas o que eu vou fazer? Olha, estamos fazendo casa e... Será que alguém pensa, mas podia ser uma casinha um pouco mais humilde? Não. Mas quem sabe? Podia ser um pouco mais humilde. O carro não precisa ser do ano nessa fase. Para eu criar meu filhinho. Não terceirizar. Com amor de mãe. Nos caminhos em que ele deve andar. Então, eu tenho... Não vão me linchar já? Não. Seu Lécio. Eu tenho de dizer que eu tenho me servido de crediário em alguma loja, mas graças a Deus, nunca
fiquei devendo e não faço compras além daquilo que eu poderia pagar. Mas todos aqui haverão de concordar que nós vivemos numa época, num tempo de grande consumismo. Sim. Sim. É um verdadeiro bombardeio. Compre agora Sim. e comece a pagar só em fevereiro, em março. E o que eles querem? O bem-estar da população ou encher seus bolsos? Então, é um apelativo para fazer compras. Sim. Outra coisa, eu nunca quis e não quero, não estou dizendo isso para que ninguém venha agir como eu, mas eu nunca quis e não quero tais de cartão para comprar. Por quê? Eu vejo nisto alguma coisa que induz muito a comprar. Só pegar. A comprar e adoecer depois. Exatamente. Ouviram, amigos e irmãos? Nosso irmão, com muitos anos de experiência, ele evite o cartão de crédito. O PROCON está cheio de endividados. Exatamente. Eu tenho ouvido com pessoas que se excedem nas suas compras e não pagam. Obrigado, isso vale muito. Espero que todos tenham ouvido bem. Seu José. Eu nem sei se eu devia perguntar, mas como é que ficaria, do ponto de vista divino, 15 dias, 10 dias, 30 dias depois do arrebatamento, faturas e mais faturas e carnês e coisas na casa do crente? O nosso irmão está pensando no crente que fez prestação. A resposta padronizada a isto é que o carro deles podem ficar com ele, a casa deles podem ficar com ela, mas talvez o irmão tenha uma consciência sensível. Não fazer prestação diante da esperança da vinda do Senhor. É isto? Está certo, eles podem avançar na propriedade, mas... Seu Tomás, Pois não. um casal crente que já está cumprindo Romanos 12, 1 e 2, não vai fazer estas coisas que estamos falando agora. Vai conforme a vontade de Deus, conforme os limites financeiros que tem, e viver as suas vidas para Deus. Pois seu Greg precisava praticamente repetir isto. Pelo seguinte, que o que acontece no mundo acaba acontecendo entre os crentes. E o padrão que os mundanos esperam ao casarem, os crentes esperam. E eu creio que nós vamos perder muita qualidade na vida familiar, na geração que agora está na fase de casar e criar filhos. Porque a diferença entre o filhinho criado com o amor de mãe e a disciplina de mãe e a criança terceirizada, por mais bem qualificado que sejam os cuidadores, a diferença é tremenda. Então, vai haver uma diferença na qualidade de vida dos crentes daqui a uns tempos. Seu Tomás, essa diferença aparece no lar, aparece no lugar de serviço, aparece no mundo perante as autoridades, mas infelizmente também aparece na igreja. É isto. E se algum irmão aí quer dar um apoio, fica mais bem reforçado. Vai se arriscar, Sr. Joel? Eu te dou força. É só um casal crente para comprar algo. Creio que deve haver uma comunicação entre os dois sobre esta compra, né? Nosso sistema tem sido isto desde o primeiro dia. Mas o que está atrás dessa pergunta? Pensando em como dívidas, né? Está fácil para comprar hoje, como tem sido comentado. Então, às vezes não é calculado
o seu salário, né? Então, olha, cada um fala conforme o sistema. Para mim, o casamento é um companheirismo. Então, tirar a opinião da esposa ou vice-versa, para mim, isso é a vida. Mas estamos nos distanciando um pouco. Seu Roberto. Seu Tomás, aqui diz, versículo 8, a ninguém devais coisa alguma. Estamos pensando agora aqui no crente comprando no comércio do mundo, mas o perigo de haver dívidas entre irmãos em Cristo, seu Tomás. Isso acontece, infelizmente. Pedir dinheiro emprestado e ficar devendo, quem sabe não pagar o irmão. Seu Tomás, quem sabe seria bom dar algum conselho sobre isso. Mas eu vou ter que verificar um ponto. Às que horas termina? 9h20. O senhor tem experiência, e eu também, que isto acaba criando constrangimento entre irmãos? Constrangimento que leva a sequelas? Problema na igreja? Por outro lado, quem que vai negar um irmão em necessidade? Mas tem que haver muito cuidado entre quem cede e quem pede. E pode chegar a hora de dizer, olha, por enquanto é só isto. Seu Alessio, algum breve comentário sobre isto? Não, seria uma historinha rápida. Rápido, então tá. Seu Samuel, nosso amado irmão, nos contou, lá na Irlanda, tinha um ponto de pregação numa esquina. Os crentes estavam pregando ao ar livre lá de noite. E na esquina bem próxima, tinha uns homens escutando. E tinha um crente no meio deles, dos incrédulos. E ouviu, tá vendo aquele fulano lá? Crente lá com ele? Sim, ele comprou aquela roupa na minha loja e não pagou. Mas nós temos, esse não é bem nosso assunto, nós temos um grave erro da parte daquele crente entre os mundanos que falou do seu irmão. Então nós temos dois erros. Aquele que não pagou e aquele que falou para os mundanos. Mas não foi entendido. Quem não entendeu? Não, parece que tinha um crente no meio dos incrédulos lá naquela esquina e ele ouviu um incrédulo que tinha loja dizendo para o outro, aquele lá, crente lá no meio deles, aquela roupa lá ele comprou na minha loja. Não foi o crente mesmo. Não. Tá, obrigado. Tá certo. Seu Tomás, voltando para o nosso versículo. Isto. A nossa ligação agora com a lei, gostaria de ouvir. Romanos já tem falado bastante o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada, todo mundo seja condenável diante de Deus. Mas agora somos justificados. Esta carta, nesta maneira tão especial, tem nos mostrado a nossa posição diante de Deus, na qualidade de filhos, não mais guardado embaixo da lei. Mas agora temos a lei sendo cumprida, totalmente cumprida e obedecida, mas não numa maneira de escravizar, mas agora tem uma nova vida dentro do crente, que dá poder para obedecer e alcançar este grau que Deus padronizou. Olha, em resposta à pergunta que eu acho que o irmão está fazendo, nós estamos livres da lei, mas a lei estabeleceu um padrão, vamos nos conformar com menos. Romanos 8:3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Embora não estejamos debaixo da lei,
aqueles princípios elevados da lei acabam se cumprindo na nossa vida. Então, contra isto não há lei. É o que nós temos aqui. Onde estamos? Versículo 8. Eu virei a fundo. Então, esse versículo 8, seu Tomás, nos apresenta uma dívida legítima. É permitível. Isto é, essa dívida de amor. E nunca vamos poder liquidar essa dívida. Ótimo. Não adulterarás, respeito pela esposa do outro. Não matarás, respeito pela vida do outro. Não furtarás, respeito pela propriedade do outro. Não darás falso testemunho, respeito pelo caráter do outro. Não cobiçarás, também respeito pelo que o outro tem. São princípios elevadíssimos estabelecidos na antiga lei. E nós não podemos nos conformar com menos. Amor realmente nos conduz a este capricho. O senhor concorda que às vezes o assunto do amor ao próximo não é muito bem entendido? Às vezes parece que pessoas acham que por amor vamos passar por cima de qualquer coisa, vamos permitir muita coisa até errada. Mas é interessante voltar para a lei em Levítico capítulo 19, bem no contexto daquela lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. No versículo anterior nós lemos, não deixarás de repreender o teu próximo, e ele não sofrerás pecado. Então, às vezes, o meu irmão vai manifestar o seu amor para comigo, me repreendendo até. E às vezes nós não entendemos bem este lado. E ele, sabendo como fazer isto, pode dar um bom resultado. Então, nós temos estes elevados princípios entre irmãos e entre pessoas, né? Respeito pela esposa do outro, pela propriedade e pelo caráter. Não darás falso testemunho. É muito fácil de ventilar, de espalhar algo baseado no ouvir dizer. Essa fonte é muito, muito duvidosa. Ouvi dizer. Estão dizendo. Dizem. Isto não basta para nós espalhar uma notícia, especialmente quando é uma notícia que atinge o caráter de alguém. Ouvi dizer não. Fatos comprovados. Senão, não passa adiante, porque pode não estar certo. Então parece que vamos poder ir para casa mais cedo hoje, né? O coração, eu ia usar isso, não sei se o coração da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo. O Senhor Jesus Cristo deu essa resposta para ele. Sim. E realmente ele mesmo ergueu mais o padrão. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um padrão mais elevado, né? Sumiu nisto. Uhum. Qual é a força das primeiras 3 palavras do versículo 11? Isto. E isto digo, até a palavra digo nem está no texto. Sim. Isto. Qual é o impacto desta palavra nestes versículos que ele colocou antes? Flagrando-se da realidade que estamos no finzinho, na véspera da vinda do Senhor Jesus Cristo. Já que teu tempo é pouco, capricha mais ainda.
Sim, então o senhor está ligando esta frase com o que segue. Mas eu estou pensando, eu achava que estava ligado com os versículos anteriores. Então, apresente isto. O amor não devendo nada, a não ser o amor, colocado na maneira prática nestas frases da lei, quem sabe à luz do tempo. Não vai ser o normal do mundo. O mundo vai indo mal a pior. A noite cada vez mais escura. Mas cada vez mais nós devemos entender. Devemos viver diferente. Isto digo, ele diz, sabendo o tempo. Que cada vez mais depende de nós viver à luz do dia que está diante de nós. Sim. Veio um homem para esse salão há uns 40 anos. E ele disse no ministério dele, o mundo está cada vez mais escuro e o caminho do crente brilha cada vez mais dia após dia. Você lembra disso? Não? Essa é a realidade. Mr. Book, é hora de despertarmos do sono. Parece que ele pensa que os crentes estão dormindo. E olha, se nós pudéssemos perceber quão perto pode estar a vinda do Senhor Jesus, né? Alguém diz, mas olha, mas não, naquele tempo ele não veio. Mas o crente ganha, sempre ganha, se ele vive a sua vida como se cada dia fosse o último. Que nem as duas senhoras donzelas idosas de manhã. Essa noite ele não veio. Mas talvez durante o dia. E a repetição da noite. Ele não veio hoje, mas quem sabe essa noite. Às vezes, nós temos a tendência de usar a proximidade da vinda de Cristo como desculpa. Estamos nos últimos dias, muito difícil, quase não adianta mais, e não, vai ficar cada vez mais difícil, e tudo negativo. Mas quando olhamos na Bíblia, sempre o contrário. Porque estou pensando em Hebreus capítulo 10, por exemplo, nós lemos, não deixando a congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. E Efésios capítulo 5 também, nós lemos, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Dias são difíceis, então vamos redimir o tempo. E eu vejo a mesma coisa nessa passagem. E no último dia, o 7º dia, os exércitos de Israel rodearam a cidade de Jericó 7 vezes. A trombeta soou muito mais no último dia. E assim, a trombeta do Evangelho deveria soar muito mais na medida que nós nos aproximamos da vinda do Senhor. Samuel. A nossa salvação está mais perto. Quem sabe seria bom falar um pouco sobre os 3 aspectos da nossa salvação, já que temos o aspecto aqui no futuro, né? Sim, 1 Coríntios 1:18, aquele que nos salvou. Que nos salvou. E nós podemos dizer, todos nós, fomos salvos tal dia. E aquilo é irreversível. Mas há outros versículos que até causam problemas. Tem um que já causou um problema. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é conforme a atualizada que estamos sendo salvos. Este versículo já causou problemas, mas quando um versículo causa problema, o problema está com o leitor. Estamos sendo salvos
pelo poder do nosso Deus, a cada dia, guardados, e Ele nos afasta cada vez mais dos nossos males, dos nossos pecados, das nossas tendências. É um processo que continua. Então, na vinda do Senhor Jesus Cristo, seremos salvos em sentido completo, até atingindo o corpo, pois teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Então, temos os 3 aspectos da salvação, e aqui ele se refere a este terceiro, a nossa salvação, que atinge o corpo também. Será arrebatado, e quando chegarmos lá em cima, instantaneamente, seremos todos semelhantes a Cristo. Espero que isso seja compreendido. Se não, pode acrescentar algo. Mais uma pergunta. Aceitamos a fé? Aceitamos a fé. Isso não quer dizer que a fé é um dom de Deus que nós aceitamos? É a hora em que cremos. É a hora que cremos, assim que eu entendo o versículo. Eu entendo, se vamos insistir em aceitamos a fé, seria a verdade do Evangelho. Seria o sistema de fé em Cristo para a salvação. Será que podemos ver os 3 aspectos da salvação no versículo? Então, aceitamos a fé, a salvação certo, da alma, nos acordando do sono. No início do versículo, a nossa preservação diária. Pessoa que está dormindo e relaxado facilmente cai no pecado. E a salvação total. Como muitas vezes pregamos, a salvação da alma do perigo do pecado. A salvação diária do poder do pecado. E logo nós vamos ter a salvação total da presença do pecado. Este do meio. Quantos erros que foram corrigidos na sua vida. Então, salvo daquele erro. Quanto cresceu ao longo da vida, deixando hábitos incorretos. Então, cada acontecimento destes é uma salvaçãozinha. E quem está atrás disto? Nosso Deus, pelo seu Espírito. Então, podemos entender que Ele está nos salvando pelo progresso espiritual, pela correção dos erros, ao longo da passagem, até entrarmos no corpo glorificado. Então, os 3 aspectos estão na palavra de Deus. As armas da luz. Nós temos passagens que tratam das armas da luz, das armas. 1 Tessalonicenses 5 e 8. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Armas da luz realmente é o caminho, o hábito correto e certo do salvo. O capricho para ele mesmo andar na luz, a não admitir o duvidoso, o imundo, o errado, o corrupto. Este andar conserva um homem. No que tu começa a facilitar, aí tu começa a dar para trás, a enfraquecer e a ser sujeito a dar para trás de novo e mais e mais. Então, as armas da luz, andar na luz, não cede para o duvidoso,
o impuro, o questionável, cedendo, enfraquece. E enfraquece pode ser irreversivelmente. Algum irmão para comentar nas armas da luz? Poderíamos dizer que podemos nos servir das armas da luz para enfrentar a nossa carne. Em 2 Coríntios 6, versículo 7, nós temos as armas da justiça para enfrentar o mundo. E Efésios capítulo 6, nós temos a armadura de Deus para enfrentar o diabo. Dá para Ótimo. dizer isso? Eu gostei. Uhum. Então, eu acho que o resumo de tudo é revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Isto não servirá alimento para os desejos da carne. Isto vai atingir suas consultas, a internet, vai diminuir, se já ultrapassou o certo. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, que eu simplesmente explico como, tornando-se semelhante a Ele, de forma que a pessoa que nos vê se lembra do Senhor Jesus Cristo. Alguns comentários nesses últimos 3 assuntos, as armas da luz, revestimento e como convém não ter cuidado da carne. Alguns comentários sobre esses 3 assuntos para nós terminarmos o estudo. Ajude nossos irmãos mais um pouco. Eu ia dizer, Sr. Tomás, que a armadura, tudo isso está disponível 24 horas por dia. A nossa responsabilidade é aproveitar. Diz numa palavra, está disponível. O que eu faço? Aproveitar. Eu quero mais. O Senhor está nos dizendo, as armas estão aí. Lançar mão da oração. Lançar mão da palavra na hora da tentação. O que é por aí? E permanecer em oração dia e noite. Agora sim, é isso que eu queria. Tá bem? Então, muito obrigado. Sei que nós nos desviamos um pouco dos versículos. Eu espero que não tenha sido tempo perdido.